Em 1989, o KPK fez algo que chocou todo o mundo principal. Na China, a vontade do povo foi reprimida pelo governo. Era tarde da noite em Pequim, hoje de manhã no nosso horário, quando a liderança dividida do Partido Comunista finalmente decidiu que já era o suficiente. A anarquia em Pequim, como foi dito, precisava chegar ao fim. Durante os próximos dias, a Praça Tiananmen se tornou uma ilha de liberdade. Reina a liberdade de expressão. Isso não vai durar muito. Os protestos pela democracia na China ameaçaram o governo do Partido Comunista Chinês. Isso os assustou tanto que o Partido Comunista Chinês decidiu iniciar um ataque contra seus próprios cidadãos para silenciar os manifestantes. No processo, milhares de estudantes chineses inocentes foram mortos e outros milhares ficaram feridos. E se eu dissesse a você que a situação na China está assustadoramente parecida com o que aconteceu naquela época? Veja, muitos de nós associamos os protestos na Praça Tiananmen ao homem diante do tanque ou à democracia. Mas isso não foi o que deu início ao movimento. Na verdade, ele começou por causa da economia e do desemprego. Boa tarde, senhoras e senhores. Leon Weinstein falando direto de Los Angeles, Califórnia. O perigo de uma guerra com a China, o perigo de um conflito prolongado com a China. Guerra. Na verdade, as tarifas levaram uma série de países asiáticos a pensar que a China pode começar a resolver seus problemas internos, que inevitavelmente serão organizados com a ajuda de operações militares externas. Esse é um fenômeno conhecido na história, quando guerras começam para desviar a atenção da população dos problemas. Pode-se dizer que, em tempos de guerra, é possível recrutá-los para o exército, entre outras coisas. As pessoas mudam o foco e então pode-se distribuir rações ao invés de deixá-las ganhar dinheiro, dando um punhado de arroz. Durante 80 anos, o Japão, agora estou falando dos países que estão sob ameaça da China. Seja como for, ela era um país pacifista, ou seja, todas as leis foram escritas de forma que ela realmente não pudesse, assim como na Alemanha, não pudesse criar um exército sério. Mas agora a liderança do Japão decidiu que o país deles pode ter o mesmo destino da Ucrânia se eles não estiverem preparados. O Japão está mudando sua estratégia de política externa. Anunciou planos para o maior aumento militar desde a Segunda Guerra Mundial. Então eles tomaram essa grande decisão de abandonar 60 anos de relativo pacifismo, dobrando seu orçamento de defesa. No flanco oeste do Japão, agora o Japão vê risco e ameaça. E pela primeira vez, os exercícios chamados Punho de Ferro supostamente nomeiam a China como inimigo hipotético, embora a ameaça seja real. A cooperação militar entre os dois países está no centro da pauta do dia. Claro, em segundo plano, a tensão com a China nunca sai dos pensamentos. O Japão e os Estados Unidos da América se uniram contra a China da maneira mais agressiva possível. Os Estados Unidos e o Japão permanecem firmes juntos diante das ações agressivas e coercitivas da China comunista. Esse foi o nosso ministro da Defesa chamando a China de comunista e agressiva. Essas palavras inimigas são usadas como epítetos quando querem dizer algo não muito positivo. Além disso, os ucranianos ainda não compreenderam isso até o momento. Quem quer paz deve se preparar para a guerra. A China já há vários anos passou de uma influência passiva na região para uma ativa. A liderança da China hoje é muito mais agressiva do que a maioria dos líderes chineses antes deles. Xi Jinping, por exemplo. E isso, né, em um momento de instabilidade, em um momento de problemas, pode representar uma ameaça ainda maior para a região. O Exército de Libertação Popular da China começou, sem aviso, grandes exercícios militares conjuntos nos arredores de Taiwan. Dada a escala desses exercícios, não seria errado chamá-los de preparação para a guerra. 76 aviões, mais de 20 navios da Marinha e da Guarda Costeira, incluindo o porta-aviões Shandong, cercam a ilha principal de Taiwan. A China também se incomoda quando Taiwan é mencionado como um país independente. O Partido Comunista Chinês destina recursos para países alinhados à sua posição sobre Taiwan e pune aqueles que reconhecem a ilha como nação soberana.
Mantemos 50 mil militares no Japão e gastamos enormes quantias de dinheiro para impedir que a China os ataque. Claro, também temos interesse nisso. Mas até hoje o Japão não nos pagou pela proteção. E eu amo o Japão, temos um ótimo relacionamento com o Japão, mas nós temos que proteger o Japão. E eles, sob nenhuma circunstância, são obrigados a nos proteger. Eu realmente pergunto, quem faz acordos assim? Trump diz que ama o Japão, mas também está insatisfeito com o fato de que os Estados Unidos da América protegem o Japão. Trump ama o Japão como um amigo. O que isso significa? O Japão terá que se defender sozinho? Eles terão que mudar algo na Constituição, ou, digamos, de alguma forma. O povo precisa entender que a Constituição não importa e começar a se armar, porque podem surgir problemas. Ou ela deve participar dos nossos gastos para a sua proteção. Nós não queremos que eles nos paguem, na verdade não. O Japão transfere para nós 1 bilhão e 200 milhões de dólares para a manutenção e necessidades domésticas dos militares. Queremos que o Japão fortaleça seu exército. Queremos que o Japão, assim como todos os outros países da OTAN, fortaleça seu exército. O Japão aprovou um orçamento de defesa recorde de 87 trilhões de ienes, United States dólares dos Estados Unidos, 55,1 bilhões, para 2025. Isso é 9,4% a mais em comparação com o ano anterior. Isso marca o 13º ano seguido de aumento no orçamento de defesa. Mas esses números refletem mais do que dinheiro, refletem intenções. O Japão não está mais apenas falando sobre defesa, está se armando. O gigante adormecido está finalmente acordando para conter o dragão, que já está muito à frente. Goste você disso ou não. Se uma guerra entre China e Japão começasse hoje, a China venceria facilmente, a menos que os Estados Unidos da América interviessem. Segundo um analista americano, a posição militar de Tóquio ainda está em desenvolvimento e ainda não atingiu o nível necessário para enfrentar as crescentes ameaças regionais. Comparando as forças armadas deles, a diferença é nítida. O orçamento de defesa da China ultrapassa 266 bilhões de dólares, enquanto o do Japão é de 57 bilhões de dólares. A China possui mais de 2 milhões de militares na ativa, já o Japão conta com aproximadamente 261 mil. A China possui mais tanques, navios de guerra e um vasto arsenal de mísseis. Mas, aliás, o Japão tem problemas não só com a China. Então, a Rússia é um enorme problema para o Japão. De fato, a Rússia pode parecer uma ameaça significativa para o Japão, dado que possui o segundo exército mais poderoso do mundo. A maior quantidade de armas nucleares e tecnologias militares avançadas pode causar danos significativos a um país com um exército mais fraco. Mas a realidade é bem diferente. A Rússia já está envolvida na Ucrânia e gastou muito dinheiro e recursos lá. Assim, abrir mais uma frente contra o Japão é praticamente impossível para a Rússia por um motivo simples. O produto interno bruto do Japão é de 42 trilhões de dólares, enquanto o produto interno bruto da Rússia é pouco mais de 21 trilhões de dólares. Hoje, o que nos interessa mesmo é a China. O que está acontecendo na China? Como a luta dos Estados Unidos da América por relações comerciais transparentes e justas e a relutância da China em aceitar acordos comerciais honestos afetam a população. 300 milhões de pessoas, Face. 300 milhões de pessoas enfrentam o desemprego. A economia está voltando ao nível dos anos 1980. A guerra comercial abala as estruturas política e econômica da China. A revogação de Trump da isenção tarifária está destruindo o e-commerce chinês. Temu e Shein estão sem opções e não podem mais se dar esse luxo. A Europa pode se tornar o bode expiatório na guerra comercial. Inundada por produtos descartados da China, as indústrias locais estão sendo destruídas à medida que a guerra comercial se intensifica. O Partido Comunista Chinês está arriscando a vida do povo chinês em uma aposta de alto risco? Contra os Estados Unidos? A declaração da China sobre liderança em robótica e inteligência artificial é uma farsa. Os robôs falsos foram desmascarados com defeitos e descartados como lixo? Bem-vindos à edição de hoje do Decodificando a China, sua fonte confiável de informações importantes e análises oportunas. Programa interessante. Decodificando a China, decodificação da China, decodificando, decifrando a China. Eu recomendo Decodificando a China. 300 milhões de pessoas enfrentam o desemprego. A economia está voltando ao nível dos anos 1980.
A guerra comercial com tarifas abala a estrutura política e econômica da China. Eu quero que vocês ouçam isso. 300 milhões de chineses podem perder o emprego. Isso é mais do que toda a força de trabalho dos Estados Unidos da América e do Canadá juntos. A guerra comercial Estados Unidos da América-China impactou indústrias em toda a China, e os efeitos das tarifas retaliatórias impostas pelo governo chinês estão cada vez mais claros. Cidades de primeiro nível, como Pequim, Xangai, Guangzhou e Shenzhen, estão passando por uma queda econômica significativa. Uma onda de fechamento de empresas e desemprego está atingindo com força. Cidadãos relatam situação econômica extremamente difícil. Alguns até comparam isso ao retorno aos anos 70 e 80. Nos anos 70 e 80, a economia da China entrou em colapso e o país estava à beira do colapso total. A situação nas cidades de segunda, terceira e quarta categoria é ainda pior. Uma pessoa reclamou: "Este ano foi especialmente difícil para os candidatos a emprego. Eles estão se formando sem trabalho e não têm onde morar. Olhe para mim agora, eu só posso dormir na rua. Tenho certeza de que as empresas locais nem conseguem pagar as contas de eletricidade, quanto mais o aluguel." Os formados nas universidades dormem nas ruas, as empresas não conseguem pagar a eletricidade. Se eles não conseguem pagar o aluguel ou a eletricidade, como podem pagar seus funcionários? Veja como o setor comercial caiu. A rua de comida está sem vida. Podem Elas vender comida em tais condições? Vamos? Vamos dar uma olhada nas lojas duty free. O aeroporto internacional de Pequim está visivelmente menos movimentado. As lojas duty free do Terminal 3 estão quase vazias, com poucos clientes e apenas funcionários por perto. Os negócios este ano estão muito difíceis. Para onde quer que você vá, não há ninguém. Os bairros residenciais, shoppings, mercados e prédios de escritórios estão todos vazios. O Hotel Grande Muralha foi o primeiro hotel 5 estrelas em Pequim, criado como uma joint venture com participação estrangeira, anteriormente conhecido como Grande Muralha. O Sheraton, apesar de sua fama passada, também se encontra vazio atualmente. V. Atualmente, 90% dos hotéis 5 estrelas na China operam no prejuízo. Uma usuária afirmou que a guerra tarifária aumentou o número de desempregados no país para mais de 300 milhões, embora isso não tenha sido confirmado. Isso mostra claramente o pessimismo do público sobre o mercado de trabalho. O comércio eletrônico e as empresas exportadoras faliram, e as crises financeiras das autoridades locais pioram. Até Fujian, grande província exportadora, declarou falência financeira. Muitos navios e voos de carga nas rotas China e Estados Unidos da América foram suspensos. Deixe-me explicar por que tudo começou a desmoronar tão rápido. A questão é que países como Rússia e China têm uma economia desequilibrada. A Rússia, por exemplo, ganha 70% do seu dinheiro especificamente com a exportação de petróleo, gás e madeira. Antes era armamento e agora até a Ucrânia. Então, se baixar os preços dos energéticos, o Kremlin não terá dinheiro. A China exporta 80% do que produz. O mercado interno é pobre. Crie condições em que os produtos da China se tornem não competitivos, e a China vai explodir como uma bolha de sabão. Você acha que Donald Trump é tão burro quanto os democratas, os políticos ucranianos e os blogueiros o pintam? Ou será que ele de fato sabe como enfraquecer Rússia e China? Mas, ao mesmo tempo, esse jogo deve ser conduzido de forma que esses dois países não unam suas sociedades. Um deles tem uma população de 1,5 bilhão, talvez até mais agora, e seus próprios recursos. O outro país tem à sua disposição 1/6 do território do planeta. Aliás, se alguém tem dúvidas, como qualquer Casa Branca, quero dizer, a liderança dos Estados Unidos, vai se comportar se for preciso decidir entre a independência da Ucrânia ou um perigo para os Estados Unidos da América. Se alguém tiver dúvidas ou ideias, escreva nos comentários. A China é um mercado altamente dependente da exportação, sendo uma poderosa fábrica mundial. Atualmente, seu maior destino de exportação são os Estados Unidos. Se os Estados Unidos da América se recusarem a permitir que a China continue exportando ou impuserem tarifa de 145% ou mais, isso levará, em certa medida, à ruptura das relações entre os dois países. Analistas apontam que, para salvar as aparências,
O Partido Comunista Chinês reagiu aos Estados Unidos da América com contramedidas expressivas, desconsiderando a qualidade de vida de sua população. As tarifas excessivas estão levando ao colapso da tríade econômica da China. Observadores alertam que, se o Partido Comunista Chinês mantiver um confronto prolongado com os Estados Unidos da América, resultando em uma ruptura de longo prazo, a economia da China comunista sofrerá um golpe devastador. A raiz do sofrimento da China e seu povo é o regime repressivo do Partido Comunista Chinês. A melhor forma do povo chinês se salvar é através de uma resistência pacífica, racional e não violenta para desmantelar o partido. É exatamente nisso que Trump aposta, que os chineses saiam às ruas para lutar contra o regime comunista. Com o fechamento das empresas, muitos funcionários enfrentarão o desemprego e inúmeros trabalhadores chineses podem perder seus meios de subsistência. A China está à beira de um desemprego em massa. Quando as pessoas ficam sem comida e funcionários públicos não recebem salários, protestos e resistência são inevitáveis. A situação na China pode mudar rapidamente. E agora vamos ouvir a conclusão do que já sabemos. Confronto com a China, programa militar e comercial. E essa é uma situação em que ambos os países podem lidar com as tarifas que impõem um ao outro, pelo menos por enquanto, durante um certo período de tempo. A questão é que, e foi exatamente assim com o Canadá, que o Canadá é uma outra história do ponto de vista do tamanho da economia em comparação com a China e o Canadá. Mas simplesmente quanto mais tempo isso durar. Por isso você viu como o Canadá e seus primeiros ministros inicialmente disseram: vamos responder ao Trump, podemos fazer isso. Eles queriam exercer pressão imediata sobre Trump, para que ele sentisse a tensão dentro do país. E os cidadãos dos Estados Unidos da América disseram: não queremos fazer isso, não vale a pena. Se você entrar em uma guerra comercial com o Canadá, vai ganhar 100 vezes em 100. E com a China? Pode-se supor que os Estados Unidos vão ganhar, mas isso provavelmente vai levar muito mais tempo. E é aqui que começa essa análise que você faz, porque eles sabem como nós trabalhamos. Nesse sentido, os cidadãos nos Estados Unidos são muito mais ativos, e nós, geralmente, temos mais influência no nosso sistema. As pessoas não vão ficar satisfeitas nos Estados Unidos. O KPK olha para isso e diz: bem, sim, podemos ter algum declínio. E também podem simplesmente dizer: Trump iniciou essa guerra comercial sendo o agressor. Simplesmente respondemos: queremos parecer fortes. Vai haver um acordo com a China primeiro? Eu diria que se você é Trump, você não quer que isso aconteça primeiro. Você quer ter mais alavancas de pressão sobre a China, fechando acordos com outros países que possam isolar a China, especialmente em relação às condições desses acordos. Se eles fizerem de forma que você não possa importar produtos da China e depois exportá-los para os Estados Unidos, pelo menos não com coisas que vão além do razoável. Quero dizer, às vezes isso acontece no comércio, essa é apenas a realidade. Depende do produto. Idealmente, gostaríamos de cortar isso pela raiz. Isso aconteceu no primeiro mandato do Trump. A China conseguiu contornar algumas tarifas. O que descobrimos juntos. Bem, no caminho é isso. A guerra comercial com o Canadá em 100 casos de 100 levará à vitória total dos Estados Unidos da América. Ou seja, o Canadá terá que se juntar à nossa união aduaneira de qualquer forma. Sobre a China, eles têm a vantagem de que o povo tem medo de abrir a boca e está disposto a suportar qualquer privação, como se diz, recebendo apenas um punhado de dinheiro de arroz. Por outro lado, se a expectativa da China é que os Estados Unidos da América não consigam convencer seus cidadãos a apertar o cinto, e por causa disso, Trump, digamos assim, será forçado a cancelar suas tarifas, isso provavelmente não vai acontecer. Os Estados Unidos da América buscam fornecedores globais para substituir a China, impondo condições a eles. Se você quiser vender para nós vamos te ajudar. Nós vamos, por assim dizer, criar condições, vamos criar oportunidades para você. Por assim dizer, traga para nós o que antes era trazido pela China, mas você ainda não tem o direito de comprar produtos da China. Ou seja, isso é um golpe duplo contra a China. A Índia já concordou. O Japão, como você entende, também vai concordar. Não é por acaso. Estamos levando militares, bombardeiros, mísseis e coisas do tipo para lá, construindo um centro operacional. A Europa, aliás, está agora assustada com o fato de que a China começou a enviar para lá mercadorias que não foram exportadas para os Estados Unidos da América a preços de dumping. Isso vai prejudicar os próprios fabricantes europeus.
E possivelmente 300 milhões de chineses vão perder o emprego ou vão achar que em breve perderão o emprego. E então o Partido Comunista da China terá que se render a Trump ou atirar em seus próprios cidadãos. Eles já fizeram isso na Praça Benjamin, então ou o partido recua ou perde o poder. Canal patrocinado com vídeos extras, sessões de perguntas e respostas abertas. Você pode se inscrever facilmente lá embaixo. Há uma explicação. São $4 por mês. Né? Se você puder mais, nós aceitaremos mais também, nós concordamos. Aliás, se você assinar por um ano, fica $3 por mês. Se assinar por um ano. Obrigado a todos que já assinaram. Curtam, por favor, não só quando você está empolgado, quando você simplesmente gostou, também pode curtir. Interessante, gostei, dou um like porque acontece uma coisa interessante. 20 mil pessoas assistiram, mas só 3 mil pessoas curtiram. Isso significa que 17 mil pessoas. Elas não gostaram? Então compartilhe com seus amigos. Claro, obrigado a todas as damas e cavalheiros por terem dedicado seu tempo a este canal. Desejo sucesso, boa sorte e até a próxima vez.